Vamos voltando, pessoal. Vou colocando de novo o stream no ar. Deixa eu só ver se está tudo certo. Aí já retomamos nossa aula. Bem, vamos lá. Bem, então, só recapitulando, o que a gente fez agora nesses últimos instantes, né? A gente detectou lá, através de uma ferramenta automatizada, que o nosso site estava com um problema, ele não estava compactando com o gzip alguns dos nossos requests, né? Como esses requests são potencialmente grandes, né? Hoje em dia CSS e JavaScript, tem site aí que tem 1 megabyte de JavaScript. O Gmail é um exemplo, né? JavaScript no Gmail é 2 mega. Então, como isso é potencialmente grande, é importante que a gente faça a compressão, né? Então, a gente detectou isso com uma ferramenta automatizada, que é o YSlow. Ele disse para nós quais eram os elementos que não estavam com compressão, e a gente decidiu que ao invés de fazer algum tipo de ajuste na aplicação, era mais fácil aplicar compressão através do proxy. Então a gente instalou um Nginx na frente do Varnish, fez ali o proxy pass, né? Fez as conexões que chegam no Nginx serem enviadas para o Varnish e garantir que tudo que sai do Nginx saia com compressão. Tudo que sai e que tem um determinado tipo, né? Seja CSS, JavaScript ou HTML. Resolvemos o nosso problema. Deixa eu ver se tem algumas perguntas. Tá, tem uma pergunta do Carlos. Para o objeto que o desenvolvimento não setou o expires é um cabeçalho que a gente não comentou, né? Eu tenho como setar o valor default no Apache ou no Varnish em algum lugar? Tem. A questão é que geralmente não compensa o esforço. Tá? O que acontece? Tem um hábito amplamente difundido aí, que você tem que setar não apenas o max age, né? O max age do objeto, né? O cabeçalho cache control com o max age. Existe um outro cabeçalho que é de uma especificação anterior à especificação que define o cache control, que define um cabeçalho expires. Essa especificação que define o expires, bem, deixa eu mostrar um expires primeiro, né? Mostrar um expires primeiro. Vamos vir aqui, vamos pelo Live HTTP Readers mesmo. Vamos ver se a gente acha alguma coisa que tem expires aqui. Ó, aqui tem uma. Tá? O que acontece? O caso do expires é um caso que merece um pouco de atenção, tá? O cache, ele é sempre definido pelo cabeçalho cache control, que é esse cabeçalho aqui de baixo. Max age igual a 0, S max age igual a 86.400. Cache de um dia e apenas no proxy, tá? Mas uma especificação anterior a essa, uma RFC anterior a essa, dizia que o cache era definido pelo expires. Tá? Isso no HTTP 1.0, é um negócio um pouquinho antigo. Então o que você tinha que ter? Você tinha que ter um date, tinha que ter uma data para o objeto HTTP, e você tinha que ter uma data de expiração, ou seja, eram dois cabeçalhos data. Faz todo sentido. A página é gerada em um determinado dia, e em outro dia, em dia e horário, né, ela expira. Né? Só qual é o problema? O expires ele não é específico em dizer aonde esse cache deve ser feito e como ele expira. Né? Ele simplesmente diz expira. Mas então aí vem uma questão de interpretação. Né? Quando a gente diz expira, naquela época era expirar do navegador, expirar do cliente. Mas hoje em dia a gente tem estruturas de rede que são mais elaboradas. A gente sabe que o proxy que vai estar entre o navegador e o cliente, a infraestrutura justamente que a gente está montando, ela teria que respeitar esse expires também para fazer o cache. Então, o que vai ser respeitado? Né? O navegador vai olhar para o expires, não vai? A regra geral é a seguinte:
Se existir um cabeçalho cache control, é o cache control que vai ser respeitado. É ele que tem que ser observado. Tá? É ele que vai ter que ser observado tanto nas instâncias maxAge e SMaxAge. Se você tem maxAge diferente de 0, significa que aquele cache control está mandando a informação ser cacheada no browser e no proxy. Se você tem maxAge igual a 0 e SMaxAge diferente de 0, você vai cachear apenas no proxy e não no browser. O Expires não tem essa divisão entre o que é cacheado no browser e o que é cacheado no navegador. E ele só é considerado quando o cabeçalho cache control não existe. Tá? Ou seja, você não mandou o cache control, o navegador ia buscar um cabeçalho Expires, que é a versão antiga da especificação, e ia respeitar o que o Expires determina. A questão é que tem alguns softwares de proxy que ainda são meio estúpidos. Eu não sei se tem alguém rodando esse tipo de software hoje em dia. Hoje em dia, com um software atualizado tipo Varnish, tipo o Squid 3, nenhum software vai analisar apenas o Expires, mas teoricamente você corre o risco de na internet, em algum lugar, alguém ter um proxy que não leve em consideração o cache control, que considere apenas o Expires. Por isso que é uma boa prática a gente sempre gerar os dois. Gerar o cache control e gerar o Expires. Só que como é que é gerado o cache control em relação ao Expires quando a gente, por exemplo, tem cache no navegador e tem cache no proxy e não tem cache no navegador? Bem, é gerado como a gente está vendo aqui. O maxAge é 0, então o Expires ele é gerado por uma data no passado. Tá? Nesse caso aqui, 12 de agosto de 2001, que já passou aí faz quase 10 anos. Né? Por que disso? Para garantir que essa página, quando considerar o Expires, ela não vai sofrer nenhuma influência de cache. Tá? Ou seja, se eu tenho um proxy que ainda está olhando uma especificação antiga, ele não vai fazer cache disso. Tá? E se é o navegador que analisa isso, ele não vai fazer cache disso. A questão é que essas ferramentas, tipo YSlow, elas validam se existem os dois. Tá? E como eu falei, costuma ser uma boa prática eu gerar os dois de forma, né, adequada. Tipo, eu disse lá que o meu maxAge é 3600, o cache é 1 hora, então eu tenho que gerar uma data, um date para o objeto que é a data atual, e a data do Expires é a data atual mais 1 hora. Tá? Ou seja, os três teriam que ser gerados de maneira consistente. Tá? Não é uma coisa muito fácil de fazer isso em aplicação. O Plone costuma fazer isso para quê? Costuma fazer isso para páginas. Tá? Para as páginas ele já faz isso de uma maneira inteligente. Sempre considerando, né, que o maxAge, o Expires, ele é calculado pelo maxAge, ou seja, pela visão que o browser teria da coisa. Então é muito comum a gente ter um SMaxAge maior que 0 para fazer cache isso aqui nos proxies, digamos assim, modernos, mas que quando o navegador não tem cache, o Expire seja gerado com uma data para o passado. Tá? Isso aqui não está errado, isso aqui está certo. Tá? Vamos ver o que a ferramenta reclama. A gente tem que sempre avaliar o que a ferramenta reclama para ver se ela está certa ou se é um falso alarme. Né? Tem essa questão da heurística também, né? A gente tem que entender porque às vezes a ferramenta ela enxerga isso de uma forma um pouco diferente de como a gente avaliaria, né? Deixa eu só dar um refresh aqui. Ó, por exemplo aqui, nesse item D, ele está dizendo que eu deveria ter adicionado um componente Expires, um header Expires, nesses três elementos, no logo PNG, no spinner GIF e no favicon.ico. Tá? Provavelmente o Plone já fez isso automaticamente para o CSS, para o JavaScript e para o HTML da própria página. Tá? Mas ele não está fazendo para as imagens, porque deve ter uma regra especial lá para as imagens que ele não está gerando o Expires. Tá? Sinceramente, de cabeça não lembro por que disso. Simplesmente porque não quis fazer? Não sei. Talvez tenha um motivo para isso. Tá? Tipo, a logo PNG, a Spinner e a favicon, elas fazem parte do skin. Tá? Então teria que ver qual que é a regra que é aplicada para elementos de skin para, enfim, gerar o cabeçalho adequado. Tá? Vamos ver o que ele gerou de Expires.
Ai, fiz bobagem aqui. Espera aí. Deixa eu fazer por aqui, que aqui é mais fácil da gente entender. Eu vou abrir o Live HTTP Headers e chamar aqui o logo.png, tá? Só vou chamar ele, que aí fica correto. Então, fiz um request para o logo.png, tá? O que o meu response devolveu? Ele devolveu um maxage? Não, não devolveu um maxage. Não, devolveu sim, tá aqui, ó. Devolveu um maxage, tá? Devolveu um maxage 86.400, ou seja, um maxage bem alto, né? Bem alto. Isso aqui é um dia, se eu não me engano. É um dia. E aí é o seguinte, ele tem um cabeçalho date. Cadê o date aqui? Aqui, date. O cabeçalho date é 10 de agosto de 2011, às 13h53. Eu tenho que lembrar que isso é 3 horas a menos do que a gente está, né? Então agora é 10h53, 10h54 já. Então ele está gerando com a data atual, né? Esse date é a data atual. E ele tem uma data aqui que é o last modified, tá? O last modified, ele é uma data que é a data que é considerada em relação ao expires. Por quê? Porque quando o last modified não é gerado, ele vai considerar o date, tá? Agora, quando o last modified é gerado, o que pode acontecer? Eu posso ter um request sendo feito agora de um elemento que a última vez que ele foi modificado foi 2 meses atrás, tá? Se o cache dele já estava no navegador, eu posso evitar a transferência desse elemento, né, comparando com o last modified dele, tá? Um servidor que faz isso muito bem é o próprio Squid. O Squid trata esses last modified de uma forma interessante, ele faz a validação condicional, né? O Varnish não faz isso, o Varnish simplesmente faz a interpretação do TTL e acabou, né? Mas o Squid faz isso de uma forma um pouco mais inteligente. Um exemplo onde fica mais fácil de entender isso é no Apache, por exemplo. Digamos que você tem um servidor Apache que está servindo arquivos estáticos do disco, tá? Lá no disco, essa imagem ela tem uma data, a data da última modificação dessa imagem. Então a data da última modificação dessa imagem lá no disco do servidor vai ser a data do last modified. Foi a data que a última vez esse elemento foi efetivamente modificado. Mas a data do response ela é uma data atual. O que vai acontecer? Se o browser já tinha acessado esse elemento antes, ele vai poder comparar a versão atual dele, a versão que ele tem no cache do navegador, com a versão do last modified. Se a data que ele tem, a data do elemento que ele tem lá no cache dele, ela é anterior ao last modified, ou seja, o elemento lá no servidor ele sofreu uma modificação, o servidor pode mandar um elemento novo para ele. Se não, ele pode se resumir a simplesmente devolver um 304, que é o not modified. Eu expliquei o 304 para o ETAG, mas não é a única situação onde 304 ocorre. Eu posso ter 304 em validação condicional baseada em last modified. Tá? A especificação me permite isso. Tá? Então o servidor tem a opção ou de mandar 200 e devolver a página inteira, devolver o elemento inteiro, devolver a imagem, ou de devolver 304, quando ele tem certeza, pela combinação de cabeçalhos, que ela não foi modificada. Tá? Deixa eu ver se isso acontece aqui. Só que aí eu não posso deixar o cache desativado. Eu tenho que deixar o cache ser considerado para que o browser mande para o servidor a solicitação, né? Nesse caso, deixa eu ver o que ele está fazendo aqui. Nesse caso, nem vai acontecer, porque ele deve estar fazendo isso no cache no navegador. Se eu não desabilitar o cache, ele não chega nem a solicitar, né? Mas enfim, eu dei um Ctrl Shift R aqui para forçar, né?
e aí o que aconteceu? O servidor está respondendo com 200, ele não está devolvendo um 304, mas aqui é uma situação onde poderia acontecer um 304, tá? Voltando à questão do expires, esse expires ele reclamou na ferramenta automatizada pelo quê? Ele reclamou por causa disso aqui, ó. O expires ele está acontecendo 11 de agosto de 2011 às 13h27, sendo que a data é 10 de agosto. Isso aqui está batendo exatamente com um dia, que é o dia do MaxAge. Ou seja, aqui é dia 10, a data do dia 10, e o expires foi setado para o dia de amanhã, dia 11. Tá? Ou seja, não quer dizer necessariamente que o Plone não deixou de fazer o serviço dele. O Plone está gerando certinho o cabeçalho. Ele está gerando o MaxAge e está gerando, quando o MaxAge é diferente de 0, um expires equivalente ao MaxAge, né? De maneira consistente. Só que como o período é de apenas um dia, a ferramenta acredita que esse é um cache excessivamente pequeno, para o caso geral. Tá? Eu já tenho as minhas ressalvas, eu acho que às vezes um dia é tempo demais. Né? Um dia é o suficiente para alguém abrir um ticket no suporte técnico e encher a sua paciência porque que uma imagem não foi atualizada. Né? Mas enfim, é questão de ponto de vista. Um dia é um cache moderado. Ele não é 5 minutos, mas ele também não é um mês. É um tempo razoável, né? Então o Plone fez o trabalho dele. A ferramenta reclamou por quê? Porque a ferramenta é uma chata, tá? Deixa eu mostrar o YSlow rodando de novo. Aí a gente vai acessar a descrição lá daquela nota D que a gente tirou. Ó, nesse caso aqui ela baixou para C porque eu só acessei a imagem. Não acessei a página inteira com todos os requests, né? Vamos ver o porquê que ele reclamou. Ó. O logo PNG, bem, aí eu tenho que acessar aqui. Ele está dizendo que isso ele reclamou, né? Mas é por quê? Não porque o cabeçalho não existe, mas porque a data, ela não é uma data far future, que seja distante no futuro. Um dia ele não considera suficientemente distante no futuro, então ele acaba reclamando, tá? Se eu botasse 30 dias aí, certamente ele não ia reclamar, tá? Mas tudo bem, por uma questão de moderação, eu acho que está correto. Isso aqui não é algo que você tem que interpretar como um erro. Agora vamos tentar entender tudo isso que eu expliquei olhando a especificação que a própria ferramenta sugere, né? É como eu falei, a ferramenta ela faz uma validação baseada numa recomendação. E quando você tira uma determinada nota, ela explica baseado em qual item da recomendação que você não está seguindo, né? Vamos dar uma olhadinha na recomendação. A gente já viu que a gente não fez nada de errado. O Plone está gerando o cabeçalho correto, né? Vamos ver, vou pegar aqui esse read more, vamos ver o que ele tem. Bem, aqui ele explica, né, qual que é o formato, né, da data. Ele tem um formato específico, né? É interessante que ele seja passado GMT, então você tem que fazer a conversão das datas de acordo com o fuso horário. Eu já caí na bobagem de passar o GMT com o fuso horário aqui, aí dependendo do proxy funciona. Tem proxy que funciona certo, tem proxy que não calcula correto a data. Então às vezes você é obrigado a diminuir 2 ou 3 horas da data, ou aumentar 2 ou 3 horas, dependendo do fuso, para gerar a data GMT, tá? No Apache, isso é feito com um módulo. Digamos que o cabeçalho não está sendo gerado, e você queira que o cabeçalho seja gerado. Como é que você gera esse cabeçalho expires usando Apache? Tem um módulo lá que é o mod expires. Ele é um lustre desconhecido, mas ele basicamente faz isso aqui, ó, tá? Ele já está documentado aqui. Deixa eu aumentar a fonte disso, senão ninguém vai conseguir enxergar. Ele está documentado aqui qual é o módulo que você tem que fazer, o que você tem que habilitar lá na configuração do Apache para ele setar esse expires para você, tá? É isso, tá? Então já tem aí a própria dica de configuração do Apache. No caso do plano, o plano já está fazendo correto, a gente não precisa se preocupar, né? Teria que fazer um debug mais elaborado se não tivesse, né? Mas não é o nosso caso. Deixa eu ver perguntas então. Acho que eu estou ficando resfriado.
Pergunta do Carlos, mas por que não colocar um dia de cache para todos os objetos, uma vez que, se alterado na gestão, o ZOP invalidaria o objeto via purg? É uma boa pergunta. Por que você não faz isso? Você não faz isso porque, a partir do momento que você seta um cabeçalho dizendo que aquilo tem cache compartilhado, você não tem como garantir que o único servidor de cache da internet que vai fazer cache disso é o seu servidor. Tá? O seu servidor vai fazer cache disso, mas todos os servidores na tua rede e na internet também vão fazer. E nesses servidores você não tem como o ZOP mandar um purg. Tá? Se o cara está lá conectado na rede do UOL, e lá dentro da rede do UOL tem um squid fazendo cache de tudo que o cara navega, esse squid ia fazer cache por um dia da tua página e ele não ia sofrer a invalidação do purg explícito quando aquele elemento modificasse, né? Então a gente tem que tomar cuidado aí, tem que tomar cuidado. Tá? Quando a gente põe um SMAX Age, a gente tem que lembrar que não é só o nosso proxy que vai fazer cache. Tá? Vai ser todos os proxies da internet. E o que faz todo sentido, né? A gente não tem como tratar, não tem sentido, né? Não tem motivo para a gente tratar o nosso proxy de maneira diferente do resto dos proxies que tem por aí. Tá? É por isso. Senão era barbada, né? Eu botava um cache de 1 ano para tudo, e aí só ia dando purg daquilo que precisava. Beleza, política de cache perfeita. O site ia processar uma vez, ia se tornar HTML estático dentro do proxy, e aí depois eu só tinha que dar purg daquilo que ia mudando. Maravilha, né? Só que não é bem assim. Uma das formas de fazer isso seria não gerar cabeçalho de cache para nada, tá? Uma forma subversiva, né? Que você não estaria seguindo a RFC, mas que teria um efeito semelhante. Seria você não gerar cache para nada, né? Não gerar cabeçalho de cache para nada. Isso evitaria que os proxies da internet segurassem essa informação desatualizada. Mas aí no teu Vanish você teria que codificar regras para modificar em tempo de execução o TTL. Ou seja, você desconsideraria o cabeçalho que estaria sendo gerado e faria com que o Vanish fizesse cache forçado disso. Isso nada mais é do que aquela versão de cache psicótica, né? Aquela versão agressiva que eu mostrei para o Vanish 3, né? Que eu já cheguei em algumas situações a ter que usar. Aí você faz isso, você faz com que o teu proxy tenha um comportamento um pouquinho diferente, né? Com que ele faça um cache mais agressivo, e aí a única coisa que você tem que se preocupar depois é fazer a tua aplicação fazer purg desse proxy. Mas aí, como a gente não vai ter um cabeçalho público, né? Um cabeçalho gerando cache em tudo quanto é proxy na internet, esse purg não precisaria ser feito em servidores de terceiros, né? Os servidores de terceiros não teriam impacto nisso. Cá entre nós, é uma obra de arte você conseguir fazer uma configuração de proxy perfeita, que não dê nenhum tipo de problema. É quase uma arte conseguir fazer isso. Por isso que esses arquivos que eu estou passando para vocês, eles são até certo ponto importantes, né? Eles vão economizar bastante dor de cabeça de vocês, justamente porque eu já passei por esse processo, né? Eu já tenho algumas instalações em produção usando esse tipo de estratégia, tá? Tem que cuidar essa tentação, né, que a gente tem enquanto trabalhar na infraestrutura de sair fazendo cache de tudo, né, com cabeçalho SMAX Age alto. A gente tem que lembrar que a partir do momento que entrou no cache, a gente vai precisar de um purg para atualizar isso. E nem sempre esse proxy vai estar acessível pela gente. Pode ser um proxy que está fora da nossa rede. Tá? É isso. Tá? Beleza. O que eu posso mostrar agora para vocês? Bem, eu acho que eu vou reservar esses minutinhos finais da aula de hoje para mostrar o PageSpeed, tá? PageSpeed do Google, que ele é uma extensão que também ela segue. Só antes disso, antes de mostrar o PageSpeed, deixa eu ver se eu lembro. Eu vou catar aqui nos meus bookmarks. Deixa eu ver se eu lembro qual que é o livro do cara do Yahoo que fala sobre performance tuning.
que é o cara que criou o Y Slow. Deixa eu mostrar o livro dele. Fazer uma busca no Amazon aqui. Tem vários livros sobre esse assunto e tem 2 edições do livro. Deixa eu ver se eu acho a segunda edição para mostrar para vocês o livro mais atualizado. É um pouco chato de achar. Devia ter feito um bookmark disso em algum lugar. Eu vou ficar devendo. Depois eu vou... Deixa eu ver se eu achei aqui. Ah, achei. O nome do cara que criou isso, que é autor dos livros, é o... Deixa eu ver aqui quem é. É o Steve Shoulders. Deixa eu mostrar. Esse é o primeiro livro dele, tá? Não é um livro caro, $15, $16. E ele fala justamente desses tópicos que a gente está falando aí, de fazer poucos requests HTTP, de adicionar compressão para as páginas, de ter um cabeçalho gzip, né, de usar um Content Delivery Network, né, enfim, são essas estratégias que eu estou ensinando para vocês, as principais pelo menos. Ele trata no livro, o livro é um livro bom, e ele teve uma segunda edição, que é justamente a edição que cobre a versão 2 do Y Slow. A segunda edição é essa aqui. Deixa eu passar ela. É essa aqui. Tá? Esse aqui é um livro mais novo, $20. Tá? Então tá, pessoal. Vamos ver se tem alguma dúvida, senão eu vou começar com o Google PageSpeed, que é a última ferramenta que eu vou mostrar dessa estratégia aí de validação de cabeçalhos HTTP baseado em recomendações, em ferramentas automatizadas, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não? Tranquilo? Então tá bom. Vamos ver essa do PageSpeed então. E vamos seguir adiante.
Bem, para a gente instalar o PageSpeed, a gente vai precisar fazer a atualização do Firefox. Então vamos fazer isso rapidinho. Eu não vou desinstalar esse Firefox aqui, nem instalar o Firefox de pacote. Eu vou pegar um Firefox padrão mesmo. Firefox. Vamos baixar ele. Beleza. Poxa, veio ligeiro, hein? 13 MB, levou 3 segundos. Vamos instalar esse Firefox então. Instalar o Firefox é bem simples. Vamos no SR local. Só que não é aqui. É aqui, isso. Que é aí na minha máquina local. Eu acho que eu já tenho Firefox. Firefox 5. Eu já tenho. Deixa eu pegar. Não, aqui eu estou na máquina errada ainda. Agora sim. Ah, ok. É isso aí. Tá, vamos para o SR local, descompactamos ele. Só que ele está compactado com BZ2, então tem uma opçãozinha J aqui. Beleza. Agora é só rodar ele. O SR local, Firefox, /Firefox. Só que eu tenho que fechar a versão anterior, senão vai dar problema. Deixa eu fechar aqui. Ok, agora sim. Beleza, estou rodando Firefox 5. Agora a gente pode instalar o PageSpeed. Ah, tem uma pergunta do Carlos. Eu acho que eu esqueci dela. Ele está perguntando se tem algum produto para fazer a configuração de CDN no clone. Não que eu saiba. Tá? Mas CDN no clone, basicamente você faria o quê? Você faria uma programação específica, né? Depende muito da aplicação, né? E outra coisa, CDN com clone, certamente você ia precisar de um servidor web específico para fazer essa CDN, né? Servidores às vezes distribuídos regionalmente, né? Geograficamente. Então o ideal seria que tu fizesse a infraestrutura da tua CDN usando um servidor web, tipo o Nginx, né? E aí a tua aplicação só teria que se cuidar, né, para fazer a invocação do conteúdo nesses diversos servidores. É o tipo de coisa que você monta meio manualmente, assim. Não tem grande solução, não tem receita de bolo para isso, não. Eu pelo menos não conheço nada para clone especificamente para isso. Tá? Não sei se existe, eu acho que não existe não. Tá. Beleza. Estamos rodando o Firefox 5. Então agora vamos fazer aqui a instalação do Google PageSpeed. Aqui ele. Tá aí. Vamos fazer a instalação. Ok. Eu não sei se o PageSpeed ele não exige o Firebug. Vamos ver se ele já pegou os complementos da outra versão. Está aqui o PageSpeed.
Bem, vamos testar ele, né? Vamos testar. Acessamos o curso. Deixa eu desligar aqui. Tá funcionando. Beleza. Certinho, como tem que ser. E aqui a gente continua com a mesma infraestrutura. Tem o Nginx na frente, fazendo um proxy pass, um proxy reverso para o Varnish, na 3128. E aí o Varnish, por sua vez, tem um director com 2 instâncias. E essas instâncias vão se comunicar com as nossas 2 instâncias de Zope, que estão conectadas no ZDB único através do Zell. Maravilha. Vamos ver o PageSpeed, então. O que ele recomenda para a gente? Como é que a gente roda o PageSpeed? Para rodar o PageSpeed, a gente precisa só abrir o Firebug aqui. E aí ele vai ter eu vou abrir numa janela nova, só para ficar mais fácil. Não, aqui. Aí ele tem uma abinha, a abinha PageSpeed, tá? Ou seja, antes eu tinha a abinha do YSlow, agora tem a abinha do PageSpeed. Aqui eu vou poder clicar nesse link Analyze Performance, e ele vai fazer uma requisição para o meu site, ou diversas requisições, e vai, né, fazer a validação disso de acordo com os conjuntos de recomendação que o pessoal da engenharia do Google montou lá. Eles são semelhantes, até certo ponto são bem semelhantes ao aquilo que o autor do YSlow prega, mas eles têm algumas coisinhas diferentes, tá? A documentação é melhor. Então, rodei o PageSpeed e ele me deu nota 92 de 100, né? Quase gabaritei aí, né? Tirei uma nota bem alta. O que ele faz aqui? Ele faz toda a validação daqueles tópicos, enfim, dos tópicos mais importantes, né, da especificação deles, que é aproveitar o cache no navegador, especificar um cabeçalho accept encoding, né, para você poder depois ter a compressão gzip, colocar CSS no cabeçalho do documento, dar preferência para recursos assíncronos e assim vai. Especificar um validador de cache, que é aqueles expires, né, ou maxage, e assim vai. Perfeito. Tem muito pouca coisa para melhorar aqui, tá? Ele só está recomendando remover os CSS que a gente não usa. O CSS do Plone é gigantesco, né? Ele é genérico e não quer dizer que pelo fato da gente não estar usando uma determinada diretiva de CSS, não quer dizer que ela não vai estar dentro do arquivo, né? Então ele já dá uma reclamadinha, ó. Tem coisa aqui que está declarada e você não está usando. Não que signifique um problema, mas ele te dá um alerta, né? Ele geralmente diz peraí. Não é isso. Aqui. Uma das coisas que ele disse é defer loading of JavaScript, ou seja, tentar postergar ele para execução depois que a página está carregada. Porque tem algumas coisas que, enfim, isso é difícil de detectar no momento que a gente está desenvolvendo, né? Mas uma das coisas que a gente faz é fazer com que o JavaScript ele seja executado depois que o HTML da página foi efetivamente carregado. Às vezes tem alguns JavaScripts que fazem manipulação de DOM, né? Que eles manipulam o HTML que a página carrega em memória. E essas manipulações de DOM, se a página não está completamente carregada, elas ficam travando o motor do navegador, né? Então tem algumas formas específicas de como é recomendado que você faça a carga de CSS, né? Ele mostra aqui com exemplos, ó. Eu não vou entrar no exemplo de desenvolver isso, né? Mas enfim, nem em todos os casos o Plone consegue fazer isso perfeito de acordo com a especificação. Deixa eu mostrar um exemplo que tem aqui na documentação do PageSpeed. Deixa eu ver se tem o exemplo aquele que eu estava vendo ontem. Aqui é de compressão, que a gente já fez.
Não. Aqui. Esse aqui é um exemplo que... Deixa eu só achar ele. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui ele, ó. Esse exemplo está bem documentado no PageSpeed, no YSlow não fica muito claro. Então eu vou mostrar por aqui. Que é o exemplo que eu falei que o próprio Plone faz por padrão. Ó. A gente passou nessa validação, ele não reclamou. Né? Mas por que ele não reclamou? Porque a gente não faz justamente esse problema aqui. Ó. Esse aqui é um exemplo de uma página que faz carga de diversos arquivos JavaScript. Tá? Percebam o que ele está fazendo aqui. Ele está fazendo a carga de um JavaScript, aí depois de outro, de outro, de outro, de outro. Existe uma relação de dependência deles, porque todos eles são carregados do mesmo domínio. Ou seja, para você fazer 13 JavaScript ser carregado, o Plone tem bem mais que isso. O Plone tem uns 30. Tá? Para 13 JavaScript ser carregado, você leva 4 segundos e meio. Por quê? Porque você tem que fazer várias conexões na rede. Se você juntasse todos esses JavaScripts em um único arquivo, o que ele ia fazer? Ele ia fazer isso aqui. Ó. Ele faz uma requisição para o JavaScript, ou duas, e diminui aí de 4 segundos para 1,8 segundos, porque você está eliminando toda a latência. Né? Os mesmos 729 KB de JavaScript você continua carregando, só que você está diminuindo a latência de rede, diminuindo a quantidade de requests. Só aqui, só com isso, você está diminuindo uns 3 segundos o tempo de processamento da tua página. Tá? Na verdade, aqui não é tempo de processamento, né? Mas é o resultado que o usuário final vê, né? O resultado que o usuário final percebe. Tá bom? Então, assim, vale a pena usar esse PageSpeed e dar uma boa analisada na documentação dele, a documentação online que a própria ferramenta carrega. Vamos fazer um teste? Vamos validar um site de vocês. Vocês têm algum site que vocês gostariam de validar para a gente dar uma analisada na especificação, só para ver? Algum site Plone, óbvio. Né? Quem está acompanhando aí, mandem para mim um site qualquer que vocês gostariam de testar. A gente não vai perder muito tempo com isso, vou fazer uma análise bem rápida, só para ver o que a gente poderia melhorar neles. Desde que seja um site Plone, né? Bem, enquanto o pessoal não manda, vou fazer a opção óbvia, né? Acessar o site do Serpro aqui. Vamos acessar o site do Serpro e vamos rodar o PageSpeed nele. Vamos ver o que acontece. 82, não ficou ruim não. Não ficou ruim. A única coisa que ele reclama é que o pessoal deveria aproveitar melhor o cache do navegador. Tá? Ele está reclamando isso aonde? Ele está reclamando nisso justamente em JavaScript e imagens que estão com cache muito baixo. Tipo JavaScript com cache de 5 minutos. Sei, me parece estranho. Imagem com cache de 1 hora. Se é uma imagem que faz parte do skin, e ela é parte do skin, ó, ela é esse cantinho superior direito aqui da tela, não tem por que fazer cache apenas de 1 hora, podia ser mais. Tá? Mas não chega a ser um problema não. Parece que tudo tem cache, né? Só que às vezes o cache é um pouquinho de menos, né? Podia ser um pouquinho maior. Mas não chega a ser um cache tão grande. O pessoal está pedindo aí o clássico Brasil Gov BR. Ok? Vamos rodar o PageSpeed e vamos ver o que ele diz. 88. Ele foi um pouquinho mais. Ele melhorou em relação à nota, ele melhorou até. Só que ao invés de dar amarelo, deu vermelho. Por quê? Porque tem algumas coisas que ele está carregando que não deve ter cache nenhum. Tá? Por exemplo,
essa imagem aqui, ó, que é uma das imagens que é de banner, ela está carregando sem ter expiração especificada. Ou seja, significa que essa imagem não tem cache, né? Significa que essa imagem não tem cache. Outra que também está sem cache é, deixa eu ver, essas duas aqui, essa imagem e esse CSS aqui. Esse segundo também está sem a expiração especificada. E as outras também razoáveis. 10 horas é um cache razoável. Para alguma coisa que é skin, né? Está bem razoável. Não está ruim não. Não está ruim não. Mais alguma? Ô pessoal, pega uns sites ruins aí. Esses aí até que não tão ruins, então até bem comportadinho, o pessoal trabalhou direitinho. Sei lá, pegar o do Terra. O Terra é um negócio complicado, porque ele puxa banner de tudo quanto é lugar. Vamos ver aí. Ó, Terra está com 85, não está tão bom assim. Mas por quê? Provavelmente por causa dos banners. Ó, justamente as imagens, ó. As imagens é que estão com probleminhas, ó. Mas não tem nada de muito absurdo não. Não tem nada de muito absurdo não. Mais algum site que vocês tenham curiosidade? Bem, depois vocês podem instalar a extensão e testar também. Bem, é isso. O que eu tinha para mostrar de ferramentas automatizadas para validação era isso, né, pessoal? Não tem assim grandes novidades, né? Desde que a gente construa o hábito de ler essas recomendações e fazer a validação, né? A gente vai ter a garantia que aquela infraestrutura que a gente está montando para o Plonho, ela vai funcionar do jeito que precisa mesmo, que ela vai funcionar de forma otimizada, né? Vou bater no mesmo ponto, de nada adianta ter um Vanish muito bem configurado, numa máquina boa, se o site não está setando os cabeçalhos HTTP adequados para fazer com que essa infraestrutura voe, né? Não vai voar nunca, vai ir para o chão, né? O que mais que a gente tinha planejado para hoje? Além de ver essa parte de validação com ferramentas automatizadas, eu tinha falado que hoje a gente ia dar uma olhadinha em como é que são as políticas padrões do Plone App Caching, né? Eu tinha recomendado na aula de ontem, para quem assistiu a aula ou assistiu o vídeo, né? Que... o pessoal está pedindo para testar o Presidência. Bem, testamos, não tem problema. Presidência GovBR. Ok? Eu não sei se isso aqui é Plone. Bem, vamos lá, já vamos descobrir. Vamos rodar o PageSpeed. Esse aqui está um pouco pior. Está com 75 aí. Não está assim tão ruim, mas dá para melhorar bastante coisa. Ó, tem vários JavaScript sendo carregados sem data de especificação. Tem uns CSS aqui que também não estão sendo, né? Não é assim um absurdo, mas tem algumas coisas também. 75 não é ruim. Não é não. Tá? Outra coisa que é bem útil aqui no PageSpeed, nessa visualização toda aqui, é a visualização de rede. Deixa eu ver aqui. Só que rede tem que ativar ela. Ó. A visualização de rede, ela faz aquilo que aquele gráfico do próprio PageSpeed já mostra, né? Ele mostra a carga dos elementos e o tempo que eles levam para ser carregados quando essa carga é feita de maneira paralela, né? Então, para carregar a página inicial foi bem rápido. 5 KB, levou 77 milissegundos. Foi muito rápido. Mas aí depois começou a ficar lento por causa da quantidade de elementos, né? Ou seja, ele começou a montar a cascatinha aqui, ó.
A página levou 1,47 fazendo 45 requests. Não está ruim não, tá? Não está ruim não. Agora, tem umas páginas que dão medo, né? Deixa eu mostrar um site ruim, então. Esse aqui é um site de um cliente que eu hospedo, que foi um problema muito sério botar isso no ar. Porque é uma página que foi muito mal construída, tá? É uma página muito pesada, tá? Essa página, se vocês acessarem, ela deve ter uns 2 MB de tamanho. Vamos ver? Vamos rodar o PageSpeed nela para dar ter uma média. Vamos ver como é que tá. Tá 89. Até que não tá ruim. O problema é tem muito banner, tem muito redirecionamento, tem muita coisa que é carregada sincronamente, tem coisa que está difícil de colocar para validar no Cacheflow, então essa aplicação foi complicada. E por que ela está ruim? Está ruim por causa do sistema de rede dela. Deixa eu mostrar. Só deixa eu... Isso. Assim, para eu ter a barra de rolagem. É uma página muito grande, tá? Tem que dar uma surra num cara que constrói uma página desse tamanho. É muita informação. Aí é óbvio que fica pesado para processar. Olha aqui o tamanho dela. Não, está carregando ainda. Ainda não acabou. 1.9 megabytes de tamanho. A página levou 17,79 segundos para carregar. Mas por quê? Para carregar quase 2 MB de tamanho, né? Então aqui, ó, percebam que a página inicial carregou muito rápido. Ela carregou uma página só com 13K, carregou em meio segundo, tá? E aí depois as coisas, né, os JavaScript, enfim, as coisas principais carregaram bem rápido. O problema é que tem muita coisa sendo carregada. Tem muito hit sendo feito para essa página ser formada. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho dessa barra de rolagem. É enorme. As coisas carregam muito rápido. Mas como é muita coisa carregando, leva bastante tempo. Ó. Isso aqui é um banner. É um banner que fica rodando. Aí ele vai né, gerando isso aqui. A gente tem que analisar até chegar nesse ponto aqui. Tá? Então esse tipo de coisa tem que ser evitada, né? A gente tem que sempre puxar as orelhas dos nossos designers para fazer coisas simples e não um negócio complexo e gigantesco que nem isso aqui. Que, cá entre nós, só está no ar porque o Varnish está segurando a onda, senão ia ser bem complicado. Tá? Beleza, pessoal. Acho que era isso que eu tinha para mostrar. Dúvidas, mais dúvidas. Qual é o prejuízo, né? Dúvidas do Carlos aí, estou lendo as perguntas. Qual é o prejuízo de desempenho que a gente pode ter se a gente tiver o Varnish instalado e não temos o plone.appcache configurado? Bem, o plone padrão, sem nenhum tipo de cache, nenhum tipo de configuração de cache, ele não vai setar os cabeçalhos necessários para o Varnish acelerar o teu site, tá? Então é imperativo, é importante mesmo que você tenha algum tipo de política de cache setada para o teu site, tá? Nem que você tenha que fazer isso manual, você pode fazer isso manualmente, tá? No plano 4.0, como você não tem o plone appcache por padrão, se você não quiser instalar mais uma dependência no teu sistema e você quiser mesmo assim ter cache, você pode gerar esses cabeçalhos fazendo atualização de um template chamado Global Cache Settings. Tá? Eu posso mostrar ele. Mas enfim, você tem que setar o cabeçalho de algum lugar. Tá? Se você não setar cabeçalho nenhum, de nada adianta ter o Varnish. Tá? O Varnish vai ter enfim, vai te dar uma melhoria de performance irrisória, tá? A única coisa que o Varnish vai te ajudar é no empilhamento de threads, né?
que quando tem muitas pessoas querendo acessar a mesma página simultaneamente, o Varnish faz um acesso para o back-end e segura as outras threads até que o primeiro request seja processado. Quando ele processa e passa pelo proxy, o proxy devolve para todo mundo que estava esperando aquela mesma URL, ele devolve o mesmo resultado, né? Então ele vai proteger o back-end de sobrecarga por empilhamento de thread, mas sem cache fica difícil, tá? Deixa eu mostrar esse Global Cache Settings, que é, digamos assim, a forma mais padrão de setar cabeçalhos HTTP. Quando você não tem o plone.app cache, ou seja, você não consegue fazer uma instalação do plone.app cache, você pode usar essa estratégia que eu vou montar. Como é que ela funciona? Bem, vamos abrir o Firefox aqui. Vamos acessar o nosso site na ZMI. Ok? Aí aqui na ZMI o que a gente tem? Se a gente for no portal Skins e fizer uma busca, fazer um find aqui, por Global Cache Settings, tá? Eu vou ver esse template aqui, tá? Esse template, por padrão, o que ele faz? Por padrão, ele justamente desliga o cache, tá? Ele vai, na verdade, por padrão ele não vai fazer nada, né? Por padrão ele só vai setar a expiração para o passado, para evitar que a página tenha cache, né? E vai habilitar a compressão de zip para aquele teu conteúdo, mas ele não vai fazer cache de nada, tá? Esse é o comportamento padrão do Global Cache Settings. Se você quiser mudar isso, o que você faz? Você pode usar um Global Cache Settings parecido com o que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar um exemplo pronto para não ter que desenvolver. Que aí vocês podem ficar com o exemplo já. Aí esse exemplo que eu vou passar para vocês, ele funciona em qualquer versão de Plone. Ele funciona desde a 1.0 até a 4.1. Tá? Deixa eu só pegar ele aqui num outro servidor. Aqui. O que você pode fazer? Você faz o seguinte, você customiza esse template. E aí aqui você vai fazer um pequeno código. Bem, deixa eu só fazer o seguinte, eu vou salvar isso aqui e ficar só com esse frame. Espera aí. Ok. Que se eu fico com os frames no vídeo, fica muito pouco espaço, fica ruim de ver. Ok. Aqui. Então, o que esse template vai fazer? Ele vai fazer o que ele tem que fazer, mas essa linha que a gente pode apagar, a gente só vai ficar com setar o content type, setar o content language, habilitar a compressão. Isso fica igual, tá? Não precisa mudar. A parte que vocês podem mudar para ter uma política mínima de cache é adicionar isso aqui no Global Cache Settings, tá? O que isso aqui faz? Tá? Deixa eu só adaptar. Nesse caso aqui tem um tal define aqui em cima do set header, que aí eu não preciso fazer esse comando gigante aqui. Eu posso deixar ele assim, que fica mais simples. Aí, claro, talvez você tenha que adaptar esse arquivo um pouquinho, dependendo da versão de Zope que você utiliza, mas os comandos são o mesmo. O que você vai fazer? Você vai fazer um teste. Você testa se o usuário é Anonymous. E aí tem aquela estratégia geral, né? O geraldão, né? Que é o usuário está Anonymous, provavelmente o conteúdo é público. Então ele pode ser cacheado durante algum tempo, né? O quanto tempo varia muito da aplicação, né? Pode ser 10 minutos, um tempo razoável, pode ser 1 hora, pode ser um dia. Fazer cache por 10 minutos é infinitamente melhor do que não fazer cache, tá? Então, o que a gente testa? A gente testa se ele é Anonymous ou se ele não é Anonymous. Se ele não é Anonymous, ele está autenticado, não pode ter cache.
Se ele é anônimo, ele não está autenticado. Pode ter cache. Então é justamente isso que a gente testa. Aqui a gente testa com o NOT e aqui a gente testa sem o NOT. Quando a gente testa com o NOT, a gente vai ter que garantir que não tenha cache. Então a gente vai setar um cabeçalho cache control como private, no cache, no store, must revalidate, e vai setar um expires com uma data no passado. Eu botei aí 1º de janeiro de 2000. Tá? Ou seja, isso vai garantir com que a página gerada vai, todas as páginas geradas no clone, elas renderizam um skin, um tema. Esse tema, em uma determinada parte lá do processamento do tema, ele vai processar essa macro. Isso aqui é uma macro, que faz parte da composição do tema. E quando ele processar essa macro, ele vai setar os cabeçalhos. Então, mesmo sem o plano app caching, isso aqui garantiria uma política mínima de cache para o teu site. Tá? Então, aqui nesse caso, estou dizendo, está autenticado, não tem cache. É anônimos, não está autenticado, tem cache de 1 hora, que é essa expressão aqui de baixo. Ó. Tá? Que é setar um expires para a data atual. A data atual é date time, mais um dia dividido por 24. Então isso aqui é a data atual mais 1 hora. Tá? E aí tem essa expressãozinha aqui que é só para formatar, formatar isso nesse formato de data aqui de cima. Isso aí tem que seguir uma especificação da RFC de como essas datas tem que ser formatadas para o cabeçalho expire ser válido, E aí o que eu estou fazendo? Estou dizendo maxage 0 no cache control, maxage 0 e smaxage 3600. Ou seja, aqui é cache de 1 hora, cache compartilhado nos proxies e o navegador fica sem cache. Tá? Por que disso? Porque aqui, em último caso, se você tiver um problema, você consegue fazer um purge do seu proxy. E como não é um cache muito elevado, é só 1 hora, o máximo que vai acontecer é alguém de uma outra rede, tipo UOL ou Terra, alguém que está navegando atrás de um proxy acelerador, ficar com esse conteúdo desatualizado por até 1 hora. Tá? Então essa é uma política de cache bem, digamos assim, genérica, e que já auxilia. Se você tem um plano 2.0, plano 2.1, plano 2.5, plano 3, plano 4.0 e não quer se preocupar em instalar o plano app caching, que faz todo o trabalho para você, ou o cache full, isso aqui já faz 90% do teu problema desaparecer. Tá? Aí o que falta? Vem aqui, salva, está resolvido o problema. Tá bom? Eu vou depois disponibilizar esse arquivo já junto com os arquivos de configuração, vocês podem ficar com ele também. Tá? Sem setar cabeçalho, o Varnish dá uma margem de melhoria de performance irrisória. Tem que ter cabeçalho correto e isso é algo que o pessoal da infraestrutura tem que debugar. Tá? Se você debugou, passou lá a ferramenta de validação, deu uma nota muito baixa, você detectou muito problema, devolve para o programador tem que arrumar isso. E você vai ter que dizer para ele o que ele tem que arrumar. Tá bom? Segunda pergunta. Compensa no ambiente de gestão com HTTPS, mandar algo para cache tipo Varnish Squid? É uma boa pergunta. Bem, primeiro, Varnish não tem HTTPS, tá? Então, supostamente, antes do Varnish, tu ia ter alguma coisa fazendo o HTTPS por ti, Ou um Nginx, ou um Apache, Aí o tráfego entre esse Apache que está conversando com o navegador e o ZOP, ele vai ser HTTP padrão, sem criptografia, tá? Então o que acontece? Se você tem alguma informação ali que, apesar do usuário estar autenticado, você está fazendo cache, meu Deus do céu, como é que você pode estar fazendo cache de alguma coisa com o cara autenticado? CSS JavaScript, é o caso clássico. Mesmo autenticado, CSS JavaScript tem que ter cache infinito. Tá? Então o que aconteceria? Você faria a geração desse CSS JavaScript, esse CSS JavaScript ia atravessar o Varnish, e o Varnish ia conversar com o Apache
autenticado e com cache, tá? Então, eu diria que vale a pena sim você ter um Vanish recebendo tráfego do ambiente de gestão, porque o Vanish vai responder com aquelas coisas óbvias que não precisam ser reprocessadas no back-end, mesmo que a conexão com o browser seja HTTPS, porque internamente dentro do teu cluster o teu tráfego é HTTP, e por ser HTTP você consegue ter cache compartilhado, né? Por definição, tráfego HTTPS puro não pode ter cache compartilhado, porque esse conteúdo ele é cifrado, né? Ou seja, ele vai mudar, ele vai ter uma criptografia que vai mudar esse conteúdo de acordo com uma negociação que acontece entre o navegador e o servidor, tá? Então, se você tivesse um squid escutando na porta 443, provavelmente você não ia ter benefício nenhum. Agora, se você tem na porta 443 uma Apache e o squid está atrás desse Apache, rodando na porta 80 ou na 3128, mas escutando HTTP, você teria o benefício do squid fazer cache daquilo que é cacheável, mesmo na condição do usuário estar autenticado, que é CSS e JavaScript. O que vai acontecer é que você vai, na situação do usuário estar autenticado, você vai estar diminuindo alguns requests do teu back-end, né? O teu back-end não vai ter que ficar reprocessando o CSS e JavaScript sem precisar. Você vai poder usar o servidor de cache para diminuir a carga de requests que o teu back-end vai receber. Eu acho que vale a pena, mas você não vai ter grandes benefícios de performance por causa disso, né? Você vai ter só um alívio da sobrecarga que o teu back-end vai receber. Mas tem que lembrar disso. Você não pode ter o teu proxy sendo o ponta de lança, né? Ele estando na primeira camada. Na primeira camada você teria que ter um servidor web, tipo um Nginx ou um Apache, fazendo o serviço de HTTPS, e esse cara fazendo um proxy reverso HTTP para o proxy compartilhado, né? Não existe, via de regra, proxy compartilhado de conteúdo criptografado, né? Não faz o menor sentido, tá bom? Bem, acho que é isso. Falei bastante coisa hoje. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, senão eu vou encerrar a aula de hoje, já é 10 para meio-dia, e eu não queria iniciar em um novo assunto sem a gente, né, enfim, em 10 minutos não dá para ver grande coisa e a gente acabar tendo que ficar pela metade. Então tá. Eu vou fazer o seguinte então, pessoal, na aula que vem, só para a gente cumprir o nosso cronograma, apesar de vocês não estarem tão interessados assim, a gente vai começar vendo o squid, tá? Mas não o squid normal, a gente vai ver o squid 3 com IPv6, que aí eu já mostro as novidades do squid 3, mostro algumas coisinhas de configuração para redes com dual stack, tá? Então a gente vê isso no início da aula que vem. E já na aula que vem a gente vai começar a ver build out, que é, digamos assim, o terceiro assunto que foi me solicitado para dar maior destaque, né? O primeiro deles era o Vanish, o segundo era o plano app caching, né? E o terceiro é build out. Então, só para a gente cumprir na íntegra aquilo que foi proposto para o curso, eu vou dar uma olhadinha no Squid 3, alguma coisa de IPv6, mas vai ser um negócio rápido, e aí já na aula que vem a gente já começa a introduzir e fazer um estudo mais elaborado em cima do build out. Tá bom, pessoal? Então é isso. Se não tem mais perguntas, eu vou encerrar por hoje. Então tá, pessoal. Até amanhã, então.